Bem, pessoal, vamos tentar terminar esse assunto de custos, é a meta da semana. Então, agora que eu tô vendo, na verdade, a gente tá em custo total, né? Lembrando os 3 níveis, a gente já viu o primeiro nível, que é o mais urgente, o COI, depois o COT, custo operacional total, e agora o custo total, que é um último nível. Eu até, no meu grupo de estudo, muitas vezes a gente não revela esse custo para o produtor, porque como ele tem uma perspectiva conceitual importante, isso pode gerar alguma confusão na cabeça de alguns produtores. Mas é um agrônomo, um veterinário, um zootecnista, ele tem que dar conta de observar isso. Então, no custo total, a gente pega tudo que já veio antes, vai somando e acrescenta aquele item que a gente já comentou do custo de oportunidade, tá? Talvez eu faça até outro videozinho só sobre o capital empatado para a gente discutir mais, mas vamos lá. Qual é a ideia, né? Essa é a remuneração do capital em benfeitorias, máquinas, animais, forrageiras não anuais. A questão conceitual fundamental é o seguinte: se eu tenho R$1 milhão, eu tenho a opção de comprar uma fazenda, a opção de colocar na poupança, a opção de comprar uma loja na Avenida Santo Antônio. Eu tenho algumas opções, ou eu posso investir em café, leite ou abacaxi. Então, eu faço uma análise comparativa porque se eu estou engessando o meu recurso em uma atividade, empatando esse capital, quanto que eu ganharia em outra atividade? Isso, veja, vamos imaginar que hipoteticamente com esse 1 milhão eu ganharia 10 mil em algum outro uso. Eu quero saber se a fazenda consegue me pagar esses 10 mil. Não porque eu deva isso a qualquer um, eu não devo, é só uma projeção que eu quero verificar se a minha renda com essa atividade consegue ser superior ao investimento em outro uso, tá? Eu vou dar um exemplo também bem simples que eu acho que ajuda bastante. Vamos supor que vocês compraram um ponto com esse R$1 milhão, vocês compraram um ponto na Avenida Santo Antônio, que é a avenida comercial aqui de Garanhuns, que é muito bem avaliada, né? Vale muito um aluguel ali. Aí, qual é o custo de oportunidade? Você pode abrir a sua própria loja, vamos imaginar a loja de roupa, você tem essa opção de abrir, vender roupa. E você tem a oportunidade real, tá, gente? A gente não tem que ficar superestimando as coisas que a gente tem, não. Depois a gente vai ver isso. De alugar essa loja por 10 mil. Você põe na mano, enfim, já tem gente interessada em pagar 10 mil reais por essa loja. Qual é a questão? Se eu posso ganhar 10 mil locando a loja, se eu decidir não alugar e abrir minha própria loja, eu tenho que reconhecer que essa loja que vai me dar trabalho, dor de cabeça, gestão de estoque, gestão de pessoas, o serviço, ela tem que ser melhor do que a oportunidade de alugar, certo? Então, essa remuneração do capital aqui, no caso dessa loja, eu poderia colocar o valor da locação como um critério de custo de oportunidade. Quer dizer que eu tenho que pagar esses 10 mil para alguém? Não. Por isso que ele não é um custo efetivo, explícito. Eu não preciso desembolsar. Lembram que no COI eu tenho que pagar? Esses 10 mil eu não pago para ninguém. Eu só estou fazendo uma análise se esse investimento em abrir minha loja de roupa, serviço, é melhor do que alugar. É uma análise comparativa, é uma análise de investimento. O que vale mais a pena eu investir, ok? Por que eu tenho que fazer isso? Para ver se tá valendo a pena, joia. Se não está, provavelmente eu tenho um nível de eficiência baixo. Porque se eu estou imprimindo trabalho, esforço e eu ganho menos do que se eu estivesse alugando, quer dizer que ou eu preciso vender mais roupa, ou eu preciso baixar custo, ou eu preciso vender um preço melhor, ou os três, provavelmente. Tem que ter um volume de funcionários ideal, então é um sinalizador de que eu preciso melhorar
para justificar todo o trabalho que eu estou tendo. Como investimento em terra, fazenda, investimento alto, tem até uma brincadeira que a gente fala em Minas, que é assim, produtor de leite, sobretudo. Produtor de leite é um rico, como é que é? É um pobre sentado num saco de dinheiro. Por que será que a gente tem essa expressão? Porque, embora a renda mensal do produtor de leite seja baixa, em geral, tá, gente? Generalizando, a gente perde muita informação, porque o mercado é heterogêneo. Mas, em geral, o produtor não tem muita renda, não tem um padrão de vida alto. Mas ele está sentado num saco de dinheiro porque ele tem um patrimônio valioso. Terra é uma coisa que vale muito dinheiro. Então, vale a pena eu investir tanto dinheiro num sistema, numa estrutura física tão cara que me rende tão pouco? Então, a gente não quer que ele venda, até porque dinheiro na mão é vendaval, não é esse o raciocínio. Nós queremos que vocês, como técnicos, profissionais, qualificados, vão reconhecer, não está valendo a pena, então vão melhorar. Então, esse é um sinal de que a gente tem que trabalhar mais. Tá? Então, vamos lá. Conceitualmente, eu espero ter conseguido clarear o conceito, porque é muito importante. Do ponto de vista dos valores, a gente vai ver a formulazinha, tá? Então, custo de uso da terra. Se eu tenho valor, vão imaginar, tá? Por isso que é importante compreender o conceito, não decorar os itens. Se eu, ao invés de ser dono dessa fazenda, se eu alugo essa fazenda, para onde vai esse custo? Dá pause e me responda. Raciocina sobre essa questão para ficar um pouco mais interativo, porque normalmente em sala eu pergunto. Já deu pause, então vou voltar aqui. Se eu alugo a terra não é minha, eu não tenho 1 milhão empatado, eu não tenho esse valor da terra empatado, então eu não tenho custo de oportunidade desse capital. Quem tem é a pessoa que me alugou. E se eu tenho que pagar o aluguel de fato, tirar o dinheiro do bolso e entregar, o que é isso? Onde entra esse tipo de custo? Entra no COI, porque é o custo operacional efetivo. De novo, vejam que compreender o conceito e não decorar onde ele está. Então, se a terra é arrendada, o valor tem que ir para o COI. Se ela é própria, aí sim, eu tenho um dinheiro empatado meu, que eu poderia estar usando em outros tipos de uso, em outras oportunidades, como a gente chama, tá? Lembrando que se é arrendada, eu vou colocar no COI, eu tenho que diluir esse arrendamento na proporção do tempo, porque muitas vezes arrendamentos de fazenda são de longo prazo, 5 anos, 10 anos, 6 meses. Então, só cuidar para eu não imprimir aquele valor num período diferente do que é a contratação, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho dois critérios que são normalmente usados, então, vamos imaginar que a terra é minha, e eu quero calcular o custo de oportunidade do valor da terra. Eu posso usar quanto que eu conseguiria arrendar. Porque às vezes é um perigo eu falar assim, não, minha terra vale muito. Eu tenho, sei lá, 500 hectares no sertão. Não, vale muito. Aí eu pergunto assim, você consegue arrendar? Não, ninguém quer, ninguém paga. Ou seja, não existe um custo de oportunidade alto, pelo contrário, o custo de oportunidade é muito baixo. Então, a gente tem que ser realista. Cuida que, às vezes, não só produtor rural, mas todos nós tendemos a supervalorizar o que é nosso e desvalorizar o que é do outro. Opa. Então, sempre que você perguntar quanto que vale essa terra, por exemplo, você vai fazer um inventário numa fazenda. A pessoa fala, não, vale muito, porque tem água, olha como é bom, como eu sou importante e tal. Aí você pergunta assim, por quanto alguém vendeu terra aqui na região? Qual foi o valor? Tenta se aproximar da verdade, do que de fato você consegue obter com esse dinheiro. E assim, se você fosse arrendar hoje a fazenda, quanto que você tiraria? Então, esse valor é um valor de oportunidade também. Outra opção é eu pegar o valor da terra vezes a taxa de juros do mercado. A gente usa por um aspecto de conservadorismo a poupança, tá? Porque a poupança rende muito pouco. Aí você vai falar, gente, teve um aluno recente que foi uma guerra comigo,
Ele, poupança não é investimento, não sei o quê, uma discussão enorme. Eu disse, não, você pode usar qualquer outro indexador, mas a gente tem a tradição de usar a poupança por vários motivos. Que a poupança não paga imposto, não paga taxa de administração, e assim, várias vezes, infelizmente, as fazendas rendem menos que a poupança. Então, veja que perigo. Se eu estou me balizando no investimento que a rentabilidade é baixa, eu tenho que ter clareza na hora de analisar o dado. Agora, observem também. Muitas vezes a fazenda conseguiu pagar os salários, conseguiu comprar coisas, conseguiu pagar a renda do produtor. Eu estou considerando que vem por fim, depois de cobrir tudo, eu quero ver se ele ainda sobra dinheiro da oportunidade. Então, essa também não pode ser uma análise muito superficial. Aliás, nada na vida vocês devem olhar quando é coisa muito simples, o resultado é muito básico. Tenham cuidado, tá? Sobretudo, elementos de sociedade, sociais, economia, administração, envolvem muitos fatores. Uma outra questão importante de falar é que a gente olha o número é só um dos elementos de tomada de decisão. Outras questões que a gente às vezes não consegue falar na disciplina, todas têm que ser levadas em consideração. Aí entra o bom senso. A pessoa que decide baseado só em número, ela provavelmente vai tomar decisões erradas. Ela tem que olhar o contexto, a circunstância. Hoje está ruim. Por quê? Por que a rentabilidade está baixa? Aconteceu uma pandemia, aconteceu uma seca, é sempre assim. Qual a estrutura que eu tenho? Então, qual a escala que eu tenho? Entender a razão daquela baixa rentabilidade, ver uma perspectiva de correção, aí sim, aí a gente está trabalhando com gente profissional. Agora, uma pessoa que pega um gráfico e fica detonando as coisas em função de um número específico, cautela, tá? Então, vamos lá. Então, o valor de mercado, eu vou mostrar a formulazinha, mas é a média do valor de mercado vezes a taxa de juro corrente. Como a gente conversou na aula síncrona, como a taxa de juro está muito baixa, diferente do que é o histórico do Brasil, a tendência é que as pessoas saiam do mercado financeiro e coloquem no setor produtivo. Isso é bom, isso é excelente, gera renda, emprego, mas a gente precisa de tecnologia e eficiência para justificar tudo isso, senão a gente fica patinando e não sai do lugar, ok? Uma informação muito, muito importante, a depreciação da terra não existe, a gente não calcula a depreciação da terra. Por quê? Pause. Me respondam, depois vocês voltam. Voltando aqui, né, gente, nossa aula interativa. A depreciação a gente parte do princípio que a terra não perde valor ao longo do tempo, nem a capacidade produtiva. Então, se a gente for para a China, ou mesmo tem 5.000 anos de terras em produção. Então, a terra não perde a capacidade produtiva desde que ela seja usada com cuidado, com cautela, competência associada. E isso é muito sério, porque Pernambuco, por exemplo, é um dos estados brasileiros com maior índice de desertificação de áreas, tá? Então, as pessoas, elas não respeitam o tempo de recuperação do solo, as secas extremadas, o uso intensivo e mal manejado do solo tem causado isso. Então, quando um solo desertifica, aí a depreciação ela foi drástica e a capacidade de recomposição desse solo, aí o pessoal da agronomia vai poder explicar isso muito melhor que eu, mas o custo para você como é que eu posso falar? Ressuscitar esse solo, brincando, é tão alto que é inviável. A gente faz isso por uma questão ambiental, quando faz, né? Raras vezes é possível, mas do ponto de vista econômico não se viabiliza. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, um bom veterinário, um bom agrônomo é um profissional capaz de não permitir que haja depreciação da terra, tá? Então, a depreciação da terra não existirá partindo do pressuposto que a sua utilização correta manteria estável sua capacidade produtiva, que é o que a gente espera, né, que aconteça. Essa é a formulazinha sobre do juro sobre o capital empatado. Eu expliquei o conceito, agora a gente vai ver a fórmula. É uma fórmula muito simples. Tenham cuidado que algumas pessoas confundem um pouco, porque ela é relativamente parecida com a depreciação. Tá? Qual é o raciocínio? O valor inicial mais valor final dividido por 2 é a média. Quanto em média é o valor desse bem? Porque ele vai perdendo valor, ganhando valor ao longo do tempo. Então, eu não posso
trabalhar com valor fixo. Então, em torno de tal valor, em média, que seria o valor que eu investi naquilo ali, porque a gente não faz só o capital empatado da terra. A gente faz de um trator, de um carro, de tudo que a gente está investindo naquela atividade. Então, qual é a média do valor investido vezes esse I aqui, a taxa de juro corrente, tá? Aqui está falando a taxa de juro alternativa, que é a opção, a alternativa, a oportunidade de usar. Por que eu uso também a poupança? Porque vamos imaginar o mercado de ações, né? A gente comentou, vou investir no mercado de ações, eu posso ter uma rentabilidade muito alta. Mas uma coisa importante é, com maior a rentabilidade, maior o risco. Então, a gente não pode desconsiderar o risco. Se o risco é muito alto, eu posso perder tudo. Então, não, vamos trabalhar com um investimento que eu não perca e que, mesmo que renda pouco, já me dá uma noção de como é que está a situação. Então, a poupança é uma opção, não é rígido, não é obrigatório, mas aqui na disciplina a gente trabalha com esse critério. Vocês, na hora de gerenciar uma fazenda, vocês vão estabelecer o critério que melhor responda os anseios daquele sistema de produção. Na dúvida, minha sugestão é usar ou a poupança, ou o tesouro direto, ou um LCI, uma coisa que simples, que você consiga mensurar. Por exemplo, algumas fazendas em Minas, elas usam a taxa de rentabilidade do café para decidir se vão plantar café ou ter leite. Mas lá a gente tem um sistema de pesquisa robusto, então a gente consegue ver a rentabilidade. Ou, na minha região, por exemplo, o pessoal começou a sair muito da pecuária leiteira e plantar eucalipto, porque chegaram algumas empresas grandes de celulose, eucalipto estava muito interessante, a oportunidade de trocar o investimento para eucalipto era muito alta. Isso é análise de capital empatado. Embora que também isso é um risco, porque às vezes você planta eucalipto, o mercado está ótimo, daqui 6 anos, quando você vai colher esse pinos, o preço pode estar totalmente diferente, até porque se muita gente decidiu plantar, lei de oferta e demanda, você tem uma oferta muito grande, o preço tende a cair, tá? Então, veja que é uma atividade de risco, é uma decisão de risco, ok? Mas pode ser usada desde que o gestor saiba o que está fazendo. Então, se ele tem consciência que ele está comparando com uma coisa de risco, ok. Então, vamos lá, juros sobre o capital empatado, vocês podem ver outras denominações, mas o raciocínio é esse. O investimento em um capital estável, terra, equipamento, estrutura, impossibilita que o administrador o faça em outra alternativa. Então, se eu comprar uma fazenda, eu não vou poder comprar um hotel. Se eu comprei um hotel, eu não vou poder, né? O capital estável tem um custo de oportunidade que precisa ser considerado com parte de seu custo total. Então, eu considero que eu estou deixando de ganhar em outro uso. Só a título de análise, de tomada de decisão, novamente, tá? Eu sei que eu estou sendo muito cansativa, mas a ideia é não deixar passar nada. Vamos lá, gente. Eu estou observando que tá cortando um pouco aqui. Deixa eu tentar baixar. Mas isso aqui eu queria que vocês não se atentassem, porque é só a organização. Aqui em cima tá COI, depois COT, CT. Veja que é só todos os itens eu juntei na nossa tabelinha, fica melhor. Eu não vou me adentrar no curso de leite versus curso da atividade leiteira, porque é um aspecto muito específico da pecuária leiteira, nem todo mundo aí vai trabalhar com isso. Como nós estamos num semestre muito enxuto, isso é detalhe, eu vou pular. Mas quem se interessar por leite, é interessante que leiam esses artigos, se quiser a gente pode discutir individualmente, porque só em linhas gerais, né? A atividade leiteira, ela tem um subproduto que é muito valioso e que implica em custos, que são os bezerros ou os animais de descarte. Então, a gente não pode colocar para o leite pagar tudo sozinho, pagar a recria, pagar os bezerros, se eles também geram renda. Então, a gente proporcionaliza quanto que é de venda de animais e alguns custos também a gente proporcionaliza para essa venda de animais. Tá? Então, isso é interessante a gente pensar de novo, né? Se eu vou
plantar. Se eu for criar jacaré, eu vou estudar o sistema de jacaré para fazer uma planilha correta, voltando àquelas primeiras aulas. Então, se eu for para leite, eu tenho que me dedicar a estudar esses aspectos específicos do leite. Então, façam isso. Eu ia comentar alguma outra coisa. É aquele vídeo do café, né? Da gestão da fazenda de café. Ninguém chegou ali com uma planilhinha de como gerenciar a fazenda de café e fez aquela revolução lá, baixando custo. Não, é a dedicação da rotina, de olhar os dados daquela fazenda, de pensar como melhorar aquele sistema, de contabilizar quanto tempo você demora para encher uma bag, qual o custo de combustível tratorista para aquilo. Então, a análise individualizada é que vai dar essa eficiência muito customizada também, né? Então, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo colocar a planilha aqui para vocês. Eu queria fazer uma continha antes de falar das margens, que é o seguinte, essa tabelinha aqui eu vou disponibilizar quando eu terminar de preenchê-la, né? Vocês já estão por dentro dela, vocês podem até terminar de preencher. Aqui, lembram que eu fiz a depreciação? Vamos calcular, porque inclusive, eu posso calcular o capital empatado de coisas pessoais também. Vamos calcular o capital empatado desse carro. Lembra que a gente fez essa análise do carro? Então, vamos lá. Qual é a fórmula do capital empatado? Eu vou colocar o igual aqui, senão ele confunde tudo. O Excel, ele acha que eu vou começar uma fórmula lá. Lembrem, valor inicial... mais valor final, porque média, né, eu somo os fatores, dividir por 2, vezes a taxa de juro, que é o izinho. Essa é a fórmula, super simples, né? Eu devia ter olhado na internet quanto que tá a taxa de juro. Eu sei da Selic, mas eu não sei a poupança, mas em geral a poupança é a Selic, que tá 2%, 0,02, vezes 70%. Então, olha como tá a poupança, gente, é surreal. E eu vou colocar aqui a taxa, e depois a gente faz esse ajuste, confere na internet, tá? Eu quero só que vocês entendam o sentido. Então, eu vou colocar aqui atual, a taxa de juros de remuneração da poupança. Pode ser que esteja errada, é legal da gente conferir. Eu vou colocar aqui também a taxa de juro historicamente mais utilizada, que era 6%. 6%, 0,06 equivale a 6%, tá? Então, eu vou aumentar aqui, colocar percentual. Olha como tá diferente. Isso tudo é ao ano, ok? Em sala de aula, eu sempre fiz uma brincadeira que era muito legal, que às vezes gerava até uma certa polêmica. Eu acho que eu vou fazer aqui, porque agora também não vai gerar polêmica, porque os tempos são outros. Mas, ao invés de fazer desse carro aí em cima, vocês podem fazer em casa e a gente conferir. Eu brincava assim, tô dando para vocês agora um envelope e cada um de vocês vai receber 200 mil reais. Vocês, para receber 200 mil reais, vocês têm a opção de escolher 3 usos. O primeiro seria comprar um apartamento para aluguel, colocar na poupança e, por fim, comprar uma fazenda. Aí eu pedia para vocês levantassem a mão para decidir o que vocês fariam, né? Qual era o investimento que vocês fariam com esse dinheiro, esses 200 mil, para vocês entenderem o custo de oportunidade. Então, vou lá. Em geral, a maioria comprava um apartamento. Isso foi mudando ao longo dos anos, porque o mercado imobiliário mudou e porque muita gente também repetia a disciplina e sabia a resposta. Mas, assim, a minoria escolhia colocar na poupança e a maioria comprar um apartamento e os guerreiros comprar uma fazenda. Porque também a gente teve um período de seca
que interferia muito na tomada de decisão da gente, né? A gente é muito de decidir no curto prazo, a gente tem que conseguir olhar tudo. Veja, eu não queria induzir ninguém, era só uma análise. De novo, uma análise sozinha não permite a gente observar tudo. Então, vou voltar aqui, eu queria colocar a câmera, deixa eu puxar aqui. Então, vamos lá. Comprar um apartamento, quanto que vocês acham que seria um aluguel de um apartamento de 200 mil reais? Essa também é uma questão polêmica, não tinha muita unanimidade, como não tem nada, depende de muitas coisas, onde é esse apartamento e tal. Tudo bem, não dá pra gente fechar aqui, mas 200 mil te orienta. Onde é esse apartamento? Então, um apartamento de 200 mil, em alguns lugares é bom, em outros não dá pra comprar um apartamento. Em geral, o pessoal ficava entre 600 e 800 reais um aluguel de um apartamento de 200 mil. Claro que depende da cidade, né, de muitas coisas, e alguns de vocês vão discordar desse valor. Eu vou colocar 700 reais, que é o meio termo, e sem imaginar que agora na pandemia a gente está tendo renegociação, né, mas não é uma questão definitiva de alguns aluguéis. Ok, colocar na poupança. Quanto que renderia por mês? Deixa eu ver aqui, então aqui é o ano. Deixa eu fazer aqui mês. Vai ser igual. Dividido por 12 é igual a 6 dividido por 12. Pronto. Agora por mês, tá? Porque se eu tô colocando que essa renda mensal, eu peguei 200 mil, comprei um apartamento. Agora, a oportunidade que eu tenho, ao invés de comprar um apartamento, é pegar esse dinheiro e colocar na poupança. Então, vai ser 200 mil, eu fiz por mês, dividido. Eu ganharia 233. Ou 200 mil, se fosse em outro momento, que é muito recente, inclusive, tá? Não tô falando de uma outra época da humanidade, não. Eu tiraria, deixa eu diminuir aqui, R$1.000 por mês. Então, isso normalmente impressionava muito. Eu vou até colocar tudo isso em dinheiro. Os alunos, porque muita gente... Não estou fazendo apologia à poupança. Muita gente achava que poupança jamais seria melhor que comprar um apartamento. Muita gente tem essa ideia de que apartamento o aluguel é uma aposentadoria e vai dar tudo certo. Então, veja só. A fazenda é muito difícil de mencionar a renda de uma fazenda de 200 mil. Muito difícil. A gente tem uma heterogeneidade de resultados muito grande. Então, eu brincava muito que a fazenda era mais para ver quem é que estava defendendo a causa agropecuária. Mas eu não definia nenhum valor. Mas vamos voltar para analisar esses dois aqui, que são a questão fundamental de cuja oportunidade. Hoje, comprar um apartamento valeria mais a pena, considerando só esse fator de análise, tá? Mas, recentemente, a poupança valia mais a pena que o aluguel. Inclusive porque, se você vai alugar, você pode ficar um período sem locar. Nesse período que você fica sem conseguir alugar, você tem que pagar o condomínio, as taxas. Muitas vezes, quando a pessoa sai do apartamento, ela deixa alguma coisa estragada, leva as torneiras, aquela coisa toda, e você tem que fazer uma manutenção, tá? E aí aqui alguns alunos falavam assim, mas a poupança, o governo também pode tomar o dinheiro, olha o que Collor fez. Aí, a título de informação, a gente tem um fundo garantidor de crédito, depois do incidente com o governo Collor, que ele confiscou as poupanças, há um momento de que o Estado ele resguardou os trabalhadores que têm dinheiro na poupança. Então, você tem uma garantia de que até 250 mil, o governo, mesmo que o banco quebre, mesmo que o governo tome o dinheiro, esse é um valor mínimo. Então, fica a dica, se vocês quiserem
tiverem R$ 1 milhão, a sugestão é colocar 250 mil em 4 bancos diferentes, porque está relacionado ao CNPJ e à instituição que você está investindo, tá? Então, ficou claro isso aí. O que vale a pena? Depende se esse apartamento vai se valorizar. Alguns falam, não, mas esse apartamento vai se valorizar. Minha mãe comprou um apartamento que era 100 mil e que depois vendeu por 300 mil. Sim, essa é uma possibilidade interessante. Agora, repense, gente, repense. Não estou desanimando ninguém a comprar apartamento. Entenda, na verdade, que o mercado também pode cair, como o mercado caiu agora, recente, né? O mercado imobiliário. Deixa eu fazer essa transição. Então, a gente tem que entender também. Vai depender, teve um aluno que falou, vai tomar o dinheiro da poupança. Não, mas o prédio pode pegar fogo. Enfim, tem muitas questões aí. Você pode comprar um apartamento e depois ele vai se valorizar demais. A gente tem que tentar eliminar esse excesso de informação, porque a gente vive na complexidade mesmo, né? Deixa eu ajeitar aqui, porque minha câmera eu acho bem ruim. Não sei se é a câmera ou meu cabelo. Mas assim, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe como o mercado vai reagir às coisas, mas a gente tem muita informação também qualificada. Se a gente conseguir usar e organizar essa informação, se a gente estiver atento ao que está acontecendo na economia, a gente vai ver isso em planejamento estratégico. Na verdade, não existe uma fórmula mágica. O que existe é o senso crítico, a leitura, que vai permitir que a gente consiga perceber, filtrar informações mal organizadas, mal explicadas, tá? Então, em sala de aula, eu gosto muito de falar de algumas coisas, decisões econômicas que estão sendo tomadas e provocar vocês a pensar sobre isso. Então, no capital empatado, a mesma coisa. Viu um número, não fica refém a esse número. Observe o contexto. Esse apartamento é bom, a localização é ótima, vão construir um shopping do lado. Cuidado também. Outra sugestão para a vida pessoal de vocês é assim: quando você for comprar um apartamento, vamos imaginar uma situação. Você vai com um corretor comprar um apartamento. Ele vai falar, olha, vão asfaltar essa rua, aqui a procura é imensa. Você vai fazer um investimento maravilhoso. Ele está querendo vender, o papel dele é esse, para algumas pessoas, né? Se você conseguisse, ou você mesmo, ou pedir outra pessoa para procurar esse corretor e falar, olha, eu tenho um apartamento para vender nessa região, na mesma rua que você está procurando para comprar. Observe os argumentos dele. Então, uma coisa é quando você quer comprar um apartamento, tudo é lindo, maravilhoso e vai dar tudo certo naquela área. Outra coisa é se você quiser vender um apartamento naquela mesma rua, ok? Deu para clarear aí? Aí você liga pro corretor e fala, olha, eu tenho um apartamento assim, para vender nessa região. Ele fala, olha, o mercado tá ruim, viu? Ninguém tá procurando no imóvel nessa época, olha, vai ser difícil. Você tá querendo quanto? Tem que baixar, não sei o quê. Veja como a perspectiva muda. Então, é interessante ver esses dois lados para você ser mais realista nas suas decisões. Não ir com o que as pessoas estão falando. Quando a gente está tomando uma decisão de proporções altas, às vezes a gente fica muito ansioso, né? Vocês são a geração da ansiedade. A gente tem que segurar a onda, dormir, não tomar decisões tão importantes de uma vez, tá? Como ficou longo de novo, eu vou parar aqui pra gente, pra depois falar das margens.